Boa noite, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos, capítulo 143 e o versículo 7, amém, meus irmãos? Salmos 143 e o versículo 7. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor, amém, meus irmãos? Vamos lá? Salmos 143 e o versículo 7, que diz assim: Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia, não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, que Ele tem pressa em vir ao meu teu encontro, meus irmãos. Que Ele sabe que você se encontra sem força. Ele sabe que você já fez a nossa parte. E quando você faz a nossa parte, meus irmãos, que a gente não vê êxito, é que Deus chega para socorrer você, meus irmãos. E nessa noite, Deus é socorro na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque Deus, Ele sabe o que você precisa, meus irmãos. Ele sabe o que você necessita. E só Ele para fazer o que você não pode, meus irmãos. Porque Ele sabe da minha e da tua necessidade. E quando é você, meus irmãos, não tem mais força, é que Deus chega para socorrer você. E nessa noite, meus irmãos, Deus está vindo ao meu teu encontro, meus irmãos, para socorrer você. Porque Ele tem pressa, meus irmãos, em resolver a minha e a tua causa. Ele tem pressa, meus irmãos, em fazer o impossível acontecer na tua vida. Ele tem pressa, meus irmãos, hoje, em fazer o que você não pode. Porque o que você não pode fazer, meus irmãos, só Ele. E hoje Ele tem pressa para fazer o impossível acontecer na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque nessa noite, Deus é pressa na minha e na tua vida. Porque Ele sabe que você, já esperou. Ele sabe que você já teve paciência. E agora Ele tem pressa em socorrer você. Porque você esperamos. Quando você espera no Senhor, meus irmãos, quando você tem paciência, Ele vem socorrer a mim e a você, meus irmãos. Mas quando você tem paciência, quando você espera nele, quando você faz a vontade dele, quando você faz o querer dele, Ele chega para socorrer a mim e a você, meus irmãos. Porque Ele se agrada daquele que espera nele. Quando a gente espera no Senhor, meus irmãos, que tem resposta. E nessa noite, Deus é a resposta à minha tua vida. Nessa noite, Deus está vindo ao meu teu encontro. Para socorrer a mim e a você. Porque só Ele, meus irmãos, sabe o que você precisa. Só Ele sabe o que você necessita. E só Ele para ajudar a mim a você. Só Ele para socorrer a mim a você, meus irmãos. E nessa noite, meus irmãos, receba socorro de Deus na minha tua vida. Porque nessa noite, Deus tem pressa em socorrer a mim a você. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também, através de louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei, quantas noites acordado, alto preço eu paguei. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições, mas venci nas orações. Em segredos eu falei com Deus, em gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto, pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que eu mereço e o que necessito para prosseguir. Conhece os desejos que eu tenho na alma, nas minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio para Ele é um grito, e todos os meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços, quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu, Ele me ungiu só para o seu louvor. Posso ter mil defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Fui escolhido e ungido pelo meu Senhor, sou protegido e amado do meu Criador. Sou instrumento usado na mão do Deus vivo, e em todo momento comigo Ele está. E com Ele eu vou até o fim, pois só Ele sabe tudo sobre mim. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistando a cada dia.
Tive muitas aflições, mas venci nas orações. Em segredos com Deus eu falei, em gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que eu mereço e o que necessito para prosseguir. Conhece os desejos que tenho na alma, nas minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito, e todos meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços, quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu, Ele me ungiu só para o seu louvor. Posso ter 1000 defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Eu posso ter 1000 defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Oh, glória! Nessa noite, meus irmãos, Deus já escreveu a minha e a tua história, meus irmãos. Deus escreveu uma nova história na tua vida, meus irmãos. Porque Ele é fiel, meus irmãos. E eu e você, meus irmãos, a gente pode ter o defeito que for, meus irmãos, mas Deus, Ele nos ama. Porque Ele nos conhece, meus irmãos. Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós somos pecadores. Mas Ele nos ama, meus irmãos. Ele nos ama, meus irmãos. A gente tem tanto defeito, meus irmãos, mas Ele nos ama, assim mesmo. Do nosso jeitinho, mas Ele nos ama. A cada um de nós. Ele tem um zelo tão grande, meus irmãos, por nós. Deus, Ele nos ama tanto, meus irmãos. E Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Então, nessa noite, que você descanse no Senhor. Porque o que você precisa, o que você necessita, Ele sabe, meus irmãos. Das minhas e das suas necessidades. Porque Ele é o nosso pastor, meus irmãos. E nada vai nos faltar. Mas que você aprenda a confiar no Deus que você serve. Você descansa. Porque Ele sabe, meus irmãos, da minha e da tua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Não precisa você se aperrear e você se apavorar. Porque Ele sabe, meus irmãos, de tudo. Antes mesmo de mim você falar. Ele já sabe de tudo. Então que nessa noite você só descanse no Senhor. Porque Ele sabe, né, das minhas e das suas necessidades. Amém, meus irmãos? Mas que nessa noite você aprenda a confiar no Deus que você serve. E descanse nele, meus irmãos. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Mas que você aprenda a confiar no Deus que você serve. Não se apavore. Não se aperreie com nada. Porque jamais Ele vai permitir que falte nada para você. Porque Ele é o nosso pastor. E nada vai nos faltar, meus irmãos. Porque Ele é fiel. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi poucas, irmã Tatiana, que Deus a palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima noite.